fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, e não era nenhuma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Podeis tomar assento. O rei da Síria fazia guerra ao povo de Israel. Mas Deus revelava todos os acontecimentos, quais eram as estratégias do rei da Síria ao profeta Eliseu, e esse dava as estratégias ao rei de Israel. E ele livrou Israel não uma, mas várias vezes de ciladas que o exército tinha feito para eles. E a palavra de Eliseu dada ao seu moço é para que ele pudesse enxergar não aquilo que ele estava vendo, mas além daquilo que estava se revelando, além daquilo que se mostrava. A grande pergunta nesses dias é: como navegaremos no rumo certo, num futuro tão incerto? Como nós vamos manter a nossa vida num rumo certo, em momentos tão incertos? A resposta é: da mesma forma que se navega na noite escura, seguindo as estrelas, olhando para os luminares. Um ponto central é a habilidade de compreender o que não é visível ao olho humano, mas cada vez vai se requerer muito mais dos nossos olhos proféticos, dos nossos olhos espirituais. Nós temos que ter uma habilidade para conseguir enxergar além daquilo que o mundo está se mostrando. Haverá guerras ao nosso derredor, ruídos, rumores de batalhas, mas Deus promete imunidade devido à fé nas suas promessas. Nós não podemos olhar para aquilo que está ao nosso derredor, mas olhar com os olhos da fé. A maior batalha que nós temos enfrentado nesses dias está entre a visão e a cegueira.
Ou nós temos uma visão, conseguimos enxergar além, ou ficaremos dentro de uma escuridão, dentro de uma cegueira. As respostas na visão natural sempre nos proporciona o medo e a ansiedade. O jovem, o discípulo de Eliseu, ele conseguia ver as coisas no natural. E qual foi o resultado de ver no natural? O temor, o medo, a ansiedade. E ele procura Eliseu e diz: profeta, o que nós faremos agora? Estamos cercados. Eles vão nos levar prisioneiros agora. Mas Eliseu pede para que aquele moço, os seus olhos fossem abertos. Não para as coisas naturais, mas que ele pudesse ver algo que as demais pessoas não estavam vendo. Foi-lhe aberto os olhos espirituais. Ai, meu Senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas. Não temas a situação que está se apresentando. Não temas aquilo que o mundo está nos mostrando. Peça para que Deus abra os teus olhos e você consiga ver além das coisas naturais, além daquilo que o mundo tenta nos mostrar. No meio do caos, devemos agir com autoridade. No meio de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós temos autoridade que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pisareis serpentes, escorpiões, repreendereis o mal. Tudo isso nós temos que tomar posse. Veja bem no versículo 18, como que Eliseu, ele procede. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Não foi algo sobrenatural, foi uma palavra de um homem de fé. Foi uma palavra de um homem que tinha um olhar espiritual. Alguém que cria nas promessas de Deus. Praga nenhuma chega na tua tenda. Poderão se juntar contra você, mas ninguém vai te tocar. Nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Quem era Eliseu? Eliseu era um homem que confiava em Deus. Que confiava na palavra de Deus. E mediante essa confiança que ele tinha em Deus, pela sua palavra, ele tinha autoridade na sua palavra. O que devemos buscar nesses dias, dias de caos, dias que nós não estamos enxergando saídas, como navegaremos no rumo certo, num futuro tão incerto? Da mesma forma que se navega na noite escura, seguindo as estrelas, seguindo a luz do farol. Cristo é o nosso farol, Ele é a nossa luz. Então como vamos seguir? Olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, confiando na sua palavra, tendo fé na sua palavra, e confiando na sua palavra e agindo com autoridade. Agindo com autoridade. Ele orou e determinou. Ele pediu: peço-te que esta gente, ela não nos enxergue. É uma oração que nós sempre devemos fazer quando saímos para lugares perigosos. Senhor, que ninguém nos enxergue, que o mal não nos veja, que possamos caminhar tranquilo. Essa oração eu sempre faço quando vou sair e sei momentos difíceis que estamos vivendo, pedir a proteção de Deus e dar ordem que praga nenhuma venha contra nós. É uma determinação, é autoridade. No meio do caos, devemos agir com autoridade, conforme a palavra de Eliseu.
ele determinou. Jesus, ele foi levado, todos sabem, diante de Pilatos. E ali Pilatos queria mostrar a ele a sua autoridade. Olha, você não fala nada comigo, eu estou com você, você não me responde, mas eu posso te dar a liberdade. João capítulo 19, do versículo 9 em diante diz assim, do versículo 8 em diante. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou, porque havia uma pressão sobre Pilatos, dizendo, olha, este homem comete crimes, ele diz que é o Filho de Deus, ele diz que é o Rei de Israel, este homem comete crimes. Então Pilatos sofria uma pressão muito grande, e Jesus entra outra vez em audiência, e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus não lhe respondeu nada. Naquele momento Jesus poderia estar atemorizado, angustiado, sabendo que o mal que poderia vir sobre ele. Então disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos está dizendo, olha, eu tenho poder, eu posso te mandar crucificar e posso mandar te soltar. Por que você não fala comigo? E respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder. O que a palavra do Senhor nos diz? Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Nenhum fio. Nada vai nos acontecer sem a permissão de Deus. Ainda que o mundo queira, ainda que o teu inimigo queira, não, Deus só permite para o seu próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se vier a acontecer alguma coisa, no final vai ser de vitória, vai ser bênção. Os filhos de Deus devem enxergar além da escuridão, ver além do caos. Se nós olharmos só para o que está acontecendo, se nós tivermos ouvidos só para as notícias, nós ficaremos temerosos, ficaremos angustiados. Mas se nós temos uma confiança que nós somos um povo separado, um povo escolhido, um povo chamado, Deus tem o melhor para nós. Não é Pilatos. Pilatos pensa que tem todo o poder. Pilatos pensa. Esses dias de pandemia, muitos tiraram proveitos políticos e tantos outros proveitos que o ser humano, ele se aproveita das piores situações. Enquanto um chora, o outro vende lenço. Esta é a lei da humanidade. Enquanto alguém está sofrendo, outro está lucrando. E muitos sabem disso. Muitos se apropriam disso. E se aproveitam do medo, se aproveitam da ansiedade, se aproveitam da angústia que vem ao nosso coração. Mas nós não podemos nos deixarmos dominar por isso. Jesus estava ali no tribunal, sendo novamente ouvido, e ele nada falou. Tem momentos que nós temos que nos calar. Tem momentos que nós temos que ouvir Deus falar conosco. Jesus, ele repreende Pilatos. Porque Pilatos, ele diz, olha, eu tenho todo o poder. Está na minha mão, eu posso te crucificar, mas eu posso te soltar também. E Jesus responde, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado.
nenhum poder. O mundo não tem nenhum poder sobre você, se Deus não permitir. Se Deus não permitir que venha contra a tua casa, contra a tua vida, mas se vier a sua promessa, o seu galardão, é bênção, todas as coisas cooperam para o bem. Então, abrir os olhos. Que olhos nós vamos abrir? Os olhos espirituais. Eliseu chama o seu moço e diz: não, a situação não é essa que você está vendo. Consiga enxergar além do caos. Veja além de toda esta multidão de soldados que está nos rodeando. Quem está conosco é muito mais. Aqueles que estão conosco são muito mais fortes. Nós estamos em segurança. E ele, em uma oração, ele muda toda a situação. Eliseu, ele faz a oração e determina que aquele exército todo ficasse cego. E ele vai guiar para bem longe daquele lugar. Dá alimento para eles, alimenta e manda eles de volta para a sua terra. Assim nós temos que crer. No meio do caos, estamos tranquilos. No meio do caos, estamos sossegados, porque Deus está conosco. Jesus estava com os seus discípulos no mar da Galileia, atravessando ali o mar da Galileia. É um mar, uma lagoa muito grande, mas ela é muito calma. As águas são tranquilas. Mas como ela está a 200 metros abaixo do nível do mar e entre montanhas, alguns períodos o ar quente se encontra com o ar gelado e forma ali uma grande tempestade. Mesmo hoje, nos dias que se usa barcos a motores, ninguém desafia a tempestade ali no mar da Galileia. Os conhecedores sabem que quem olha é uma grande represa, mas tem dias que os ventos fazem onda de até 3 metros de altura. E Jesus estava indo para o outro lado. Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele agora estava indo para uma outra margem. E ali, ele vai descansar. É o lado humano de Jesus. Ele se cansava, ele chorava. Nós somos iguais, nós somos espirituais, mas somos também naturais. Muitas vezes sentimos medo, muitas vezes estamos apreensivos, muitas vezes não sabemos como caminhar. Por isso, a palavra de Deus, ela é uma bússola para nós. Ela nos norteia, ela nos dá o norte, como devemos caminhar, por onde devemos caminhar, onde buscar uma saída. Por isso, Deus, Ele nos deixa a sua palavra. E Jesus estava ali naquele barco, juntamente com os seus discípulos, e começa uma grande tempestade. Os discípulos de Jesus, homens preparados para o mar, experientes para o mar, começaram a ter medo, porque o barco iria virar, o barco iria afundar, com tantas ondas que estavam se levantando. E eles ali vão acordar o mestre: mestre, tu não te incomodas que nós venhamos perecer? Tu não te incomodas, está aí dormindo, e nós estamos aqui tão desesperados. E Jesus, ao levantar-se, ele usa da autoridade, ele dá ordem aos mares, ele dá ordem ao vento, ele dá ordem à água, para que se aquete. E aqueles discípulos ficam atônitos. De onde veio este homem? Quem é este homem? Apesar de já estar andando ali com Jesus vários dias, conhecendo Jesus, mas ainda não tinham o conhecimento que nós temos hoje de quem é Jesus.
E eles ficaram surpresos. Jesus, ele faz uma repreensão aos seus discípulos. Mas não faz uma repreensão porque eles tiveram medo. Porque o medo é natural do ser humano. Todos nós temos momento de medo, de pavor. Nós só venceremos o medo confiando em Deus. Só venceremos o medo confiando no Senhor. Não tem ninguém que possa dizer, não tenho medo disso. Como eu não vou ter medo de algo que eu não vejo e eu vejo debilitando muitas pessoas? Algo que eu não sei quem é meu inimigo. Então os discípulos, eles estavam ali atemorizados, porque eles conheciam a fúria do mar. Eles sabiam como aquelas ondas eram perigosas. E Jesus não repreende porque eles eram medrosos, porque eles estavam com medo. Mas Jesus repreendeu por causa da fé. Por não ter uma fé madura, versículo 25. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Capítulo 8 de Lucas, versículo 25. Jesus não vem a eles dizendo, olha, vocês são medrosos. Não, Jesus disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, pois, que até os ventos e as águas mandam, eles obedecem? Quem é esses? O povo de Deus, os filhos de Deus, nós temos essa autoridade. Se nós tivermos fé na nossa oração, nós vamos determinar, nós vamos com autoridade repreender. Na minha casa não vai entrar, ainda que caia 1.000 de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos, porque é uma autoridade que Deus nos deu. Temos que estar norteados na luz da palavra. O que a palavra nos diz? Em meio ao caos, como é que nós vamos viver? Como nós vamos seguir nesses dias? Como navegaremos no rumo certo, num futuro tão incerto? Deus está conosco. O que é necessário? Mas eu tenho medo. Sim, todos nós temos medo. Mas o medo acaba quando nós colocamos a nossa fé em prática. O medo cai por terra quando nós tomamos posse da palavra de Deus. Quando com a autoridade que nos foi dada, com a autoridade que o Senhor nos deu, para pisar serpentes, escorpiões e repreender todo o mal, o medo se vai e vem a bonança. Tomamos posse da palavra de Deus. Não viver amedrontado, ansioso, porque nós temos o norte, nós temos uma bússola. Nós não estamos no meio do mar sem direção. Deus fez as estrelas. Como é que seguiam os navegadores no meio de um mar tão escuro? Eu lembro alguns anos atrás, eu fiz uma missão no Amazonas, juntamente com meu amigo pastor Cido, e nós tínhamos que atravessar o rio Amazonas, né? A gente não tem ideia do que é o rio Amazonas. Tem lugar que tem 14 quilômetros de uma margem a outra. Tem lugares de 300 quilômetros de uma margem a outra. E nós, à noite, voltávamos da nossa missão, pegávamos uma voadeira que tinham nos emprestado e íamos atravessar, porque nós estávamos em uma ilha. E era um breu, era uma escuridão. E o pastor Cido, um homem já experiente em pesca, em missões, e eu falava, como nós vamos atravessar essa escuridão? Ele falava, não, está vendo? Vamos nos guiar pela estrela. Vamos olhando. E íamos atravessando uma escuridão, apenas com um farolete, para que outra embarcação não nos abarroasse. Mas era um breu. Foi uma experiência maravilhosa. Assim é a nossa vida.
Temos que olhar para o farol, temos que olhar para Cristo, temos que olhar para a luz. Nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. O salmista, ele escreve em Salmo 107, a palavra do Senhor vem o quê? Buscando pessoas que sempre estiveram em situações difíceis. A bondade de Deus em proteger todos os homens. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele tem alegria em proteger os seus filhos. Deus tem alegria em responder aos seus filhos. No versículo 4 diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Clamaram ao Senhor, buscaram no Senhor. Versículo 17 diz assim: os loucos, por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborrece toda comida e chegaram até a portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. São coisas que nós devemos olhar. Os povos que viveram antes de nós, os profetas, eles são luzeiros para nós. Como eles venceram? Como venceram em tempos de pragas? Como venceram em tempos de dificuldades? O versículo 23 diz assim: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios, perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao porto desejado. Assim Deus nos leva a um porto seguro. Então clamaram. Qual é o segredo? Em meio a todo este mal, então clamaram. Quem sobrevive em tempos difíceis? Aqueles que têm os seus olhos abertos ao mundo espiritual. Aqueles que conseguem enxergar além das coisas naturais. Este é um momento que nós estamos vivendo que não adianta ter dinheiro, não adianta ter carros, não adianta muitas casas. É um tempo de fé. Tem que ter confiança em avançar na segurança e proteção. Não adianta fiar no dinheiro, não adianta fiar nos seus bens, porque eles agora não estão valendo nada. Tudo que você tinha daqui para frente vai ter um deságio, vai sofrer, vai cair 30%, 40%, algumas coisas mais de 50%. Algo que você tinha por valioso e você vai tentar vender, as pessoas vão falar, não
não vale nada. Eu não quero uma casa na praia agora. Eu não quero um sítio agora. Não, pelo contrário, eu preciso vender um sítio, eu preciso vender uma casa na praia para retomar a minha vida. Então muitas coisas vão perder o seu valor. O que nós vamos continuar nesses dias? A palavra de Deus. Era um tesouro para nós. Luz para os meus pés é a tua palavra. O Senhor vai nos levar a um porto seguro. Creia, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim leva ao seu porto desejado. Assim Deus vai nos levando a uma situação que nós desejamos. Dias difíceis, dias que não podemos caminhar sem uma visão espiritual, dias que não podemos nos afastar da palavra de Deus, dias que precisamos trazer toda a nossa família, toda a nossa casa, para estarmos debaixo desta palavra. E como vamos fazer nesses dias? Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele dá um conselho a esse povo. Versículo de número 14, ele diz assim: fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas, sem murmurações e sem contendas. O que mais precisamos fazer nesses dias é nos animar. Anima-te, esforça-te. No meio de situações difíceis, Deus nunca vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus chega para Josué e diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Não adianta ficar chorando, agora tem que continuar levando o povo. E Deus dá um conselho para Josué: esforça-te e anima-te. Esforça-te e anima-te. Deus não disse para Josué: Josué, fica tranquilo porque eu vou fazer tudo para você. Não. Esforça-te e anima. Eu estou contigo. Todas as vezes que você precisar, clama a mim, porque eu vou te ajudar. E todas as guerras que Josué iria enfrentar, ele iria primeiro falava com Deus: como eu vou fazer nesta guerra? E Deus dava o direcionamento: olha, nessa guerra, Josué, esteja sossegado, porque eu vou trazer uma tempestade de pedras, e você vai vencer. E Deus ia dando para cada situação, para cada momento, cada dia, cada desafio que chega na sua vida. Olhe para o farol, olhe para a luz. Como viver em dias tão difíceis? Como navegaremos no rumo certo, num futuro tão incerto? Na palavra de Deus. Então, a primeira coisa, não faça nada com murmuração. Fazei todas as coisas sem murmurações. Tire a murmuração da sua boca, não vai adiantar nada. Não adianta reclamar contra o governo, não adianta reclamar porque o governo fez isso, o governo não fez aquilo. Não. Tenha bom ânimo. Ministra a tua alma. Nós venceremos. Eu vou recomeçar. Eu vou fazer de novo. Deus está comigo. Deus é a minha força. Deus é quem me fortalece. Toda autoridade me foi dada para pisar serpentes e escorpiões. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Senhor, estou cansado de ver a maldade. Estou cansado, Senhor, de ver a miséria, o mal. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as tuas promessas,
aquilo que está nos reservado. Então, primeira coisa, todas as coisas, sem murmurações e sem contendas. Não busque culpados. O culpado foi fulano, o culpado foi ciclano, ele fez errado, ele fez dessa maneira. Recomece. Vá em frente. Versículo 15 ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. É isso que nós devemos buscar. Deus está conosco. Deus vai nos dar força. Deus vai nos abençoar. Vamos retomar, vamos recomeçar. Ninguém vai nos fazer voltar atrás. Ninguém vai nos fazer tirar a mão do arado. E ele diz: entre o qual resplandecereis, ou resplandeceis como astros no mundo. O mundo está precisando de luz. Diga: nós somos a luz. O mundo está precisando de luz. A empresa que você trabalha precisa de luz. Os teus amigos precisam de luz. A sua família precisa de luz. Como navegaremos num rumo certo em futuro tão incerto? Da mesma forma que se navega a noite escura, seguindo as estrelas. Que você seja um astro, que você seja uma estrela, que você seja luz em meio a esse caos, em meio a essa escuridão. É isso que Deus espera de você. Josué, anima-te, esforça-te. Eu farei você conquistar. Deus nos fará conquistar. Tome posse dessa palavra. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Onde nós estamos vivendo? Em meio a uma geração corrompida e perversa. Mas que nós sejamos astros, que nós sejamos luz. Como filhos de Deus, nós possamos guiar pessoas desorientadas. Como filho de Deus, nós possamos ser ânimo para o desanimado, força para o cansado, coragem para o amedrontado. Que nós possamos nesses dias fazer a diferença. A igreja deve fazer a diferença. Você, eu, devemos fazer a diferença. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Curve a sua cabeça. Salmo 107. As respostas vieram de um clamor. Se não houver um clamor, se não vier uma oração, se não buscarmos em Deus, não é tempo de estarmos em murmurações, em reclamações, não é tempo de estarmos reclamando do governo, reclamando do que já foi feito, o mal que tinha para ser feito, foi feito, e nós agora temos que recomeçar. Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. Vivemos num mundo louco, por isso que são aflitos, por isso que estão desesperados. A sua alma aborreceu toda a comida, chegaram até as portas da morte, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades, enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Receba a palavra do Senhor, receba uma palavra de cura, receba uma palavra de libertação. Deus tem uma palavra ao teu coração. Ouça
a voz de Deus. Clame a Deus na sua angústia. Clame a Deus na loucura que estamos vivendo. Parece que não tem fim. Toda sexta-feira estoura uma bomba. Toda sexta-feira uma notícia péssima acontece. Mas no meio dos rumores, no meio das guerras, nós podemos olhar e saber que aquele que está conosco é muito maior. Ele é a tua guarda, Ele é a tua proteção, Ele é o teu Deus. Clame a Ele nesse momento. Use de autoridade. Defenda a sua casa. Defenda a sua família. É na tua palavra. É na tua oração. Eliseu, ele usou a sua palavra. A Bíblia diz que pela palavra de Eliseu, aquele exército ficaram cegos e nada de mal puderam fazer a eles. Senhor, o mal se levanta com fúria. Senhor, que ele não nos enxergue. Senhor, que ele não nos veja. Senhor, que possamos trabalhar em paz. Que possamos, Senhor, cuidar da nossa casa em paz. Senhor, que possamos cultuar a Ti em paz. Senhor, que o mal não nos veja, Pai. Segue o mal, Senhor. Que ele não encontre o nosso endereço. Que ele não encontre a nossa casa. Que ele não encontre os nossos familiares. Senhor, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos negócios. Nos livra, Senhor, de todo este vendaval que se levantou sobre a humanidade nesses dias. Senhor, mas estamos na certeza que nós somos mais do que vencedores. Contaremos, Senhor, como o Senhor foi grande em nós. Por isso te agradecemos, louvamos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Guarde esta palavra. O Senhor enviou a sua palavra e sarou e curou. Amém.